Bom, gente, então, estamos começando aqui, continuando a aula anterior. Eu não sei se vou conseguir fazer a parte online, tá certo? Então eu vou passar isso aqui como se fosse aula. Então a gente vai continuar aqui a comentário, a apresentação, que nem eu tinha falado do livro do Giovanetti, tá certo? Que é Psicoterapia Fenomenológico Existencial, Fundamentos Filosóficos. Então a gente vai começar aqui, onde a gente tinha parado, que é na página 22. Então, após toda aquela introdução, então o que a gente vai falar? Do impacto das psicoterapias, tá certo? Da fenomenologia nas psicoterapias. Então, a gente fez aquela visão ampla da fenomenologia, então agora a gente vai falar sobre o impacto dela nas psicoterapias. Mas a gente tem que pensar que, voltando ali, né, a fenomenologia ou essa ideia do homem, tanto nas terapias humanistas quanto nas terapias existenciais, quanto às terapias fenomenológicas existenciais, tá certo? Elas compartilham alguns pressupostos mais ou menos comuns, homogêneos do que seja a psicoterapia. Por isso que, de certa forma, elas se colocam ali. Então, por isso que ele está colocando aqui, ó, a concepção homogênea da psicoterapia. E o essencial nessa psicoterapia, vocês vão ver claramente que não trabalha com a noção de transferência, tá certo? Elas trabalham muito claramente com a noção de sujeito e com a noção de relação. Porque o ser humano o sujeito sempre se dá em relação com o outro. Por isso que ele coloca aqui. A psicoterapia, nas concepções, é sempre entendida como um encontro interpessoal entre o cliente e o terapeuta. O motor da terapia vai ser a relação interpessoal, tá certo? E aí que tem, mas que tipo de relação, tá certo? Não é uma relação instrumental, não é uma relação de interesse, é uma relação pessoal intersubjetiva, não é uma relação que você fala de objetos, de coisas fora, tá certo? É uma relação quando os dois trabalham no nível do seu mundo interno, por isso que ele coloca no nível subjetivo, apesar do mundo interno, aqui a gente está dizendo dos significados e os sentidos que ele atribuem aos objetos, aos sentidos e às coisas. Por isso que ele coloca os dois protagonistas, tanto o cliente ou o paciente, quanto o terapeuta, tá certo? Eles trabalham, então, deixando aflorar as vivências mais intensas do cliente. A gente está trabalhando o cliente, é um espaço de abertura do cliente que se coloca e deixa aflorar o que a gente chama o impacto, as vivências, o que ele realmente sente, o que ele realmente pensa, tá certo? O que ele sente. Justamente isso é que vai se tornar essa relação intersubjetiva e vai tornar a ideia do encontro, tá certo? E vai permitir ao sujeito, então, se desenvolver, se colocar. Daí, o Giovanetti vai dividir dois grandes grupos. Parece que está relativamente consolidada essa ideia nessa psicoterapia de base existencial humanista, tá certo? Dois grandes grupos, que nem a gente fala, a escola americana e a escola continental ou europeia, tá certo? Essa aqui mais vivencial e a europeia mais existencial, com enfoque mais filosófico, digamos assim. Então, vou falar um pouco da escola americana, cujo grande nome que a gente pode dizer talvez seria o Rogers, tá certo? Aí a gente tem que pensar que esse humanismo individual que é próprio da psicoterapia humanista, que se coloca no sujeito, ele é fruto da sociedade americana em um determinado momento cultural que ocorreu no pós-guerra, tá certo? Que é exatamente o que ele está falando, a década de 1960, 1950, onde você tem a tradição, de certa forma, se esvai um pouco e você começa as pessoas a desabrocharem ou buscarem seus próprios caminhos, tá certo? Então é o momento da contracultura, é o momento do desenvolvimento econômico do pós-guerra, onde as pessoas buscam daí não mais trabalhar, mas a ideia do consumo, de usufruir da vida. Então é um foco no indivíduo e na liberdade pessoal
do indivíduo em explorar tanto o mundo quanto suas próprias sensações, seu próprio mundo, tá certo? Então sai as visões mais coletivas e coloca sempre uma visão mais focada no indivíduo, tá certo? Então a gente pode dizer, o Giovannetti diz, que talvez um fundamento que a gente colocaria existencial no Kierkegaard. Tá? O Kierkegaard vai dizer que o que interessa, o fundamento tudo é no indivíduo. Aquelas grandes teorias filosóficas, elas só têm sentido se são assumidas pelo indivíduo. Então é no indivíduo que tudo se coloca. E aqui, Kierkegaard está muito em oposição a Hegel, com a ideia da totalidade, que os grandes sistemas filosóficos, tá certo? Então ele vai dizer que sistemas filosóficos eliminam o indivíduo, o que existe realmente é o indivíduo, tá certo? Então esse pessoal, eles são responsáveis pela primeira fase das terapias ditas humanista existencial, que é a fase onde começa a surgir nos Estados Unidos, tá? Rogers, Maslow, etc. Por isso que ele coloca o próprio Goleman falando, no pensamento e nas atitudes americanas, também é muito importante a desconfiança em relação a categorias abstratas. Olha o que não são categorias filosóficas abstratas, são categorias do próprio indivíduo, da própria percepção, tá certo? Ou a teorização por si. Uma desconfiança veementemente manifestada por Kierkegaard, assim como a rejeição da dicotomia sujeito-objeto. Então eles vão recuperar a vivência e a relação do sujeito. Nossa, que aqui a gente já tem um pragmatismo americano, um empirismo, só que em vez de estar ligado agora na questão técnica, está ligado exatamente à vivência do sujeito, certo? Então, o que nem ele chama, a primeira tendência da escola americana seria a psicoterapia humanista existencial. E agora a gente vai colocar aqui o que Giovannetti chama da terapia humanista existencial, que é principalmente a terapia centrada na pessoa de Carl Rogers, muitas vezes também chamada de análise ACP, análise centrada na pessoa. A gente já teve Rogers no módulo anterior, né, em Feno 1, então a gente vai passar rapidamente. Lembrando que a gente pode colocar 3 grandes fases do pensamento de Rogers. A fase não diretiva, que é a fase inicial, a fase do pensamento dele, tá certo? Onde ele coloca que o terapeuta acompanha o sujeito. Uma fase reflexiva, onde você começa a ter uma certa reflexão sobre o próprio processo, e uma fase final experiencial, que é onde ele coloca dos grupos, que é a experiência e a vivência do sujeito que vai se abrir, tá certo? Daí vamos colocar, voltando ao pensamento de Rogers, fundamento em Kierkegaard, no foco no indivíduo, na experiência que ele possui, em Buber, quando ele trabalha muito a relação eu-tu e a noção do encontro, tá certo? O contato de Rogers com a fenomenologia é mais tarde, lembrando vocês que Rogers praticamente desenvolve a teoria dele a partir da própria experiência pessoal dele, tá certo? E ao longo do tempo é que ele vai fundamentando filosoficamente, digamos assim. Por isso que ele coloca aqui, a identificação com a psicologia humanista está baseada na sua advocacia, na dignidade e o valor da pessoa individual. Vejam, a ideia, o foco, o que importa é o indivíduo, como ele se coloca. E a pessoa humana, então, tem um valor positivo e sempre tem uma tendência de autorrealização e crescimento. Por isso que ele coloca, dado condições adequadas, há naturalmente um crescimento ou um desenvolvimento do próprio sujeito. Tá certo? Seguindo depois, até a gente pode dizer que o Rogers de alguma coisa, vários princípios de Rogers são absorvidos, de certa forma, pelo pensamento clínico, tá certo? Então, teve outros que seguiam a partir de Rogers e se colocavam nessa terapia humanista. Ele vai só colocar psicoterapia existencial, de Whittaker e Malone. A consideração daí ampliando, saindo do indivíduo, tá certo? Além de ser entendido com a pessoa, a gente tem que perceber que ele está inserido no meio cultural, tá certo? Tem todo um dinamismo filosófico da busca de sentido, além de estar inserido nesse meio social.
O Rogers não foca muito nesse lado social, ele foca mesmo nessa experiência do indivíduo conseguir ser autêntico em relação a ele mesmo. Tá certo? Daí a gente continua com outro foco nos Estados Unidos, que é o movimento da psicoterapia fenomenológica existencial. Isso começa pela recepção da fenomenologia nos Estados Unidos. Veja que ele, enquanto a humanista é um humanista de Rogers, é algo próprio dos Estados Unidos, tá certo? Característico deles. Aqui a gente já tem o quê? O pensamento existencial fenomenológico, ele adentra nos Estados Unidos, principalmente por Rollo May, e essa influência do pensamento continental vai desenvolver um pensamento fenomenológico nos Estados Unidos. Então, há um livro chamado Existência, 1958, tá certo? É o marco divisório nos Estados Unidos da penetração das ideias fenomenológicas, que pela primeira vez há uma divulgação das ideias de Binswanger, que desenvolveu toda uma teoria da Zayn-análise, Erwin Strauss, Minkowski e outros teóricos, tá certo? Da fenomenologia no campo da psiquiatria. Então, se existia uma busca se contrapondo ao que eles viam como um pensamento do ser humano muito técnico, muito determinista, causal, mecanicista, que transforma o sujeito em objeto, no primeiro momento você tem o desenvolvimento das próprias ideias de Rogers, pela própria vivência pessoal dele. No segundo momento você tem essa penetração pela reflexão filosófica, que foi passada também para o campo da psiquiatria e da psicologia através desse livro, Existência, do Rollo May. E o Rollo May vai ser um autor bastante profícuo, que vai publicar vários livros, tá certo? Vai desenvolver várias ideias ali. Tá certo? Então, o que acontece? Esse revigoramento vai se traduzir no aparecimento de várias revistas de cunho fenomenológico e existencial. Obviamente, os Estados Unidos sendo o centro do pensamento, sendo no pós-guerra, sendo o centro econômico, cultural e político do mundo, acaba trazendo e fermentando muita coisa, tá certo? Então, aqui, ó, a ideia da psicoterapia que o Rollo May desenvolve acaba sendo porta-voz nos Estados Unidos das ideias fenomenológicas existenciais, obviamente, numa interpretação específica dele, tá certo? Depois nós temos também Eugene Glandin, tá certo? Que é o responsável pela reorientação da obra de Rogers, transformando em uma fenomenologia da existência, certo? Então, ele chama aqui de psicoterapia experiencial, constitui-se basicamente numa fusão das terapias centradas no cliente e na existencial, tá certo? Porém, ele tenta ir além tanto da ACP do Rogers quanto da existencial, tá certo? Invertendo as regras da terapia centrada no cliente e ampliando a terapia existencial. Como ele não é muito conhecido, a gente nem vai trabalhar, que foge um pouco do nosso escopo aqui. Vocês têm só um sentido de mapeamento mesmo, tá certo? Então, um outro movimento, então a gente tem o Rogers, depois a gente tem as terapias fenomenológicas existenciais do Maslow, e essa virada também do Rogers para o existencialismo, onde ele junta. No terceiro momento, a gente tem as terapias existenciais que surgem nos anos de 1980 e 1990, tá certo? Ou seja, a própria fermentação do campo, o próprio estudo, a ligação e o contato com outras teorias, tá certo? Que eles vão tentando montar umas práticas terapêuticas. Mas o grande mote deles, olha, eles tentam se estruturar, tentam se desenvolver, não mais dentro do que eles criticam, paradigma científico ou que a gente chama aqui newtoniano cartesiano, tá? De Descartes e Newton, ou seja, o determinismo tanto da libido quanto o determinismo do seu comportamento do ser humano, negando a liberdade, contra a redução do ser humano a um objeto, a fragmentação dos saberes, ou seja, a ideia de que o ser humano é como um todo, tá certo? Então a gente tem que entender ele como um todo, não vai existir essa coisa muito específica, tá certo? Dentro da psicologia, alguma coisa é inteligência, outra coisa é afetividade, vão tentar reunir, tá? E também recusando essa separação radical entre o sujeito e o objeto, que se coloca muito na questão clara da ciência, né? Onde o terapeuta ou o psicólogo ele é neutro, ele tenta ser objetivo em relação ao sujeito,
tá certo? Aqui eles tentam colocar um novo quadro referencial, ou seja, tentam colocar todas as questões existenciais fenomenológicas dentro, incluindo algum pensamento que se coloca sistêmico, ou seja, o sujeito sempre inserido dentro de um histórico, cultural, sempre em relação com os outros que formam um sistema. Um sujeito que é um ser de linguagem, até seguindo toda a filosofia que se coloca a partir de Heidegger e da filosofia da linguagem mesmo, tá certo? A noção do fenomenológico, da seção da vivência, da experiência, da descrição, da ideia da compreensão, existencial, no sentido da existência, e transcendental, com a ideia, obviamente, dos valores, tá certo? A ideia de que o ser humano ele tem esse acesso ao mundo que não se reduz ao mundo da matéria, tem uma função do sentido, do significado, da metafísica, da religião, da questão, em abre aspas, espiritual, tá certo? Os principais autores, então, que ele coloca seriam o Yalom, Irving Yalom, que é bastante conhecido com os livros que ele se coloca, né? Quando Nietzsche chorou, Prática da Psicoterapia, tá certo? E Salvatore Maggi. Esse seria basicamente um painel da escola americana, em 3 grandes momentos, tá certo? Que a gente colocaria nisso daí. Que ela surge, então, a partir desse movimento em busca de uma revalorização do homem, tá? Que ela mesmo se marca como terceira força em psicologia, em contraposição à psicanálise e ao rigorismo, ou seja, em contraposição ao que eles entendiam como uma redução do ser humano e a desvalorização da consciência, colocando psicanálise, colocando com determinismo da libido e a ideia de que o ser humano ela é determinado pelas pulsões inconscientes. E o segundo momento, obviamente, negando a ideia da consciência, tá certo? Negando a ideia da liberdade humana e colocando que o ser humano é definido pelos condicionamentos, tá certo, de comportamento. Então eles vão marcar exatamente essa ideia. Então se surge necessariamente no início com a própria experiência, a vivência do Rogers, tá certo? Depois ela é frutificada pelo pensamento fenomenológico existencial europeu, que entra em contato nos Estados Unidos e desenvolvem abordagens específicas. Esse pensamento europeu, a gente está chamando aqui como segundo elemento a escola europeia, tá certo? Então, óbvio, a Europa é o berço, principalmente a Alemanha e França, das principais ideias fenomenológicas existenciais. Lembrando vocês, fenomenologia surge com Husserl na Alemanha, depois é com Heidegger também na Alemanha, tá certo? Então, o que a gente tem? Depois do Heidegger, a fenomenologia vai ter uma expansão muito grande na França com os pensadores existenciais. A gente tem como característica uma busca rigorosa na estruturação dos conceitos, tá certo? Vale a pena aqui vocês verem um vídeo da introdução geral, essa questão da fenomenologia, do Husserl, tá certo? Com os autores, mas a gente vai continuar aqui. Então, tem algumas abordagens que a fenomenologia e o existencialismo se colocam, tá certo? Que vai se chamar psicoterapia fenomenológica existencial. A gente tem, inicialmente, depois a gente retoma, a da Zay-análise aqui do Binswanger. Binswanger, então, nasce 13 de abril de 1881, na Suíça, e falecimento dele em 5 de fevereiro de 1966, também na Suíça. Duas principais contribuições dele para a prática clínica. Os estudos, ele aborda a psicopatologia a partir da fenomenologia, tá certo? Fenomenologia, obviamente, baseada no Husserl, para tentar achar qual é a essência, qual é a estrutura básica da psicopatologia. Então, ele tem um livro famoso, 3 Formas de Existência Malograda, onde ele tenta desenvolver a estrutura existencial. Ele segue, então, esses estudos que foram iniciados por Karl Jasper. Karl Jasper desenvolveu um livro chamado, praticamente um tratado, né? Psicopatologia Geral, onde ele faz uma espécie de fenomenologia dos quadros psicopatológicos, para tentar achar a estrutura existencial dos diversos quadros, tá certo? E a segunda contribuição do Binswanger, que a gente já falou, é uma construção de uma terapia, ou de uma teoria terapêutica, que ele chama da Zay-análise, análise do Dasein.
Dasein é da, em alemão, algo que está aí, jogado, e sein, que seria ser. Então, a ideia da estrutura existencial do homem. O homem é um ser aí, um ser jogado na existência, que ele se percebe no meio do mundo, tá certo? E daí vem ter toda uma estrutura de desenvolvimento, tá certo? A preocupação no seu trabalho clínico é uma fundamentação, não diria necessariamente científica, mas diria rigorosa para a psiquiatria do seu tempo. O que é essa existência depressiva? O que é essa existência esquizofrênica, tá certo? E para essa fundamentação rigorosa, ele vai fazer a ideia da fenomenologia, tá certo? Vai dar uma estrutura. Vai ser uma, óbvio, a fenomenologia de Husserl, onde ele começa e depois ele tem contato com Heidegger e vai se desenvolver. Uma pequena biografia dele, ele foi diretor de uma clínica psiquiátrica Bellevue, que foi fundada por seu avô. E nessa clínica ele promovia muitos encontros com vários intelectuais, tá certo? Professores da época e pensadores. Então, Husserl, Scheler, Heidegger, Buber, tá? Que vão influenciar seu próprio pensamento. Uma coisa interessante, como estava na Suíça, e o Jung é um psiquiatra suíço, tá? Ele fez a tese de doutorado dele sob a direção do Jung. Jung era professor na universidade naquela época. E foi através do Jung, em 1907, que ele conheceu Freud. Tá certo? Com Freud, ele começa daí a se deslocar do Jung, vai para o Freud, tá? Ele entra na psicanálise, ele se desenvolve, estuda, porém, pela questão crítica da fenomenologia em relação à psicanálise, né? O foco da fenomenologia na consciência e na liberdade, o que a gente faz? Ele se separa da psicanálise, porém, ele se continua amigo do Freud, um dos poucos amigos do Freud que não é psicanalista, e ficou até o final da vida, tá certo? O rompimento intelectual do Freud se dá em 1930, com o lançamento do livro Sonho e Existência, onde ele coloca as bases da Dasein-Análise. Aqui é quase como se o sonho refletisse as estruturas existenciais do sujeito, e não mais o sentido de uma libido ou de um recalque, tá certo? A ideia dele, ou a compreensão dele do Dasein, do ser aí, do ser humano, ele coloca que vai, acrescenta, aí vocês podem, aí é uma questão se vai além, ou se amplia, ou se faz uma distorção, é uma outra questão. Ele amplia, de certa forma, aquela compreensão inicial do Heidegger, tá certo? O Heidegger foca muito na noção de cuidado, tá? E o Binswanger inclui junto essa noção de Liebe, ou seja, de amor ou relação, tá certo? Por isso que ele coloca essas duas dimensões do Dasein, fazem o ser da Dasein ser entendido como ser no mundo, ser que está jogado no mundo, in der Welt sein, ser no mundo, e também como um ser que ultrapassa o mundo na ideia do amor, onde o sujeito se coloca em relação ao outro em algo maior do que ele próprio. Tá certo? Se quem quiser ampliar um pouco, tem um texto aqui, As Fases do Pensamento Fenomenológico de Binswanger. Está publicado. Certo? Então, tem um pequeno resumo aqui. Não vou desenvolver aqui. Tá certo? Mas para mostrar que também é um pensamento. O segundo pensador que também se desenvolve a partir da fenomenologia é Medard Boss. Ele desenvolve também análise existencial. A gente diz Dasein-Análise para Binswanger, análise existencial para Boss, porque eles praticamente eram próximos, depois eles vão se diferenciar um pouco. Tá? E também são suíços. Nascimento, 4 de outubro de 1903, na Suíça, Medard Boss, e o falecimento dele em dezembro de 1990, também na Suíça. Tá certo? Interessante também, tá, que antes dele ser influenciado pelo pensamento de Heidegger,
Aliás, é Boss Boss procurando um caminho para sair da psicanálise ou da psicologia junguiana, ele vai entrar em contato com Heidegger e vai fazer o famoso seminário de Zolikon, onde Heidegger faz uma espécie de crítica, ou mudanças bases do que seria um pensamento do ser humano sob o ponto de vista existencial. Mas Boss funda em Zurique um instituto de psicoterapia chamado de Dasein-Análise, que é o mesmo nome do Binswanger, só que enquanto Binswanger, no início, está ligado mais à Husserl, porque ele está procurando uma fundamentação, aquela fenomenologia de fundamentação, tá certo? Uma fenomenologia para dar os fundamentos do pensamento rigoroso. Boss está tentando pensar mais o ser humano, então ele se coloca com Heidegger, com a ideia da fenomenologia ou a hermenêutica do Dasein, que é o ser aí, tá certo? Por isso que ele coloca, antes de iniciar nos pensamentos de Heidegger, Boss foi muito influenciado por Jung, tá certo? Os dois eram suíços, Jung era um grande psiquiatra na Suíça, conhecido mundialmente, então como é que eu posso dizer, é natural essa influência. Tá? Aliás, o próprio Jung vai dizer que muitas das ideias do Boss são o pensamento dele, só que com outra roupagem, tá certo? As análises, então, de ser no mundo introduzidas por Heidegger, aquela ideia, vão ajudar Boss em suas divergências com a psicanálise, aquelas divergências básicas da psicanálise, que a fenomenologia coloca, que o ser humano não é objeto, que ele tem liberdade, que ele está no mundo, que as coisas não são apenas intersubjetivas, que a gente não pode reificar o pensamento ou a subjetividade, tá certo? Isso, então, em vez de colocar muito com estruturas óticas, ele vai falar muito em modos de relação, tá certo? Tanto do sujeito com o mundo, quanto com os outros. E a ideia que ele coloca, então, é exatamente a crítica da psicanálise, ou os conflitos individuais, as neuroses, não estão na interioridade de uma subjetividade interna do sujeito, eles estão na relação que ele estabelece com o mundo. Então, de conflitos estão nesses diferentes modos de relação do sujeito com o seu próprio mundo e com o mundo dos outros. A ideia, então, é que o sujeito é sempre um sujeito em relação, modos de ser, tá certo? E o Heidegger vai se colocar e vai ajudar o Boss exatamente nessa ideia de ser no mundo. Por isso que ele coloca as expressões de sentimento do paciente, o sentimento é um modo de ser, é um modo de estabelecer relações, de estar no mundo, estão diretamente ligadas à situação presente, a esse ser, nesse momento que está no mundo e que dá um sentido a ele. Certo? No Brasil, aqui a gente tem então a Associação Brasileira de Dasein-Análise, para quem quiser avançar. Só que, num segundo momento, ou paralelo a esse pensamento fenomenológico, o Giovannetti vai colocar na Europa o desenvolvimento de psicoterapias antropológicas, certo? São práticas antropológicas que partem de uma elaboração explícita, ou seja, de uma forma, uma visão muito clara de ser humano, e que incorporam, de alguma forma, um pensamento sobre o sujeito, sobre a existência, não necessariamente existencial, mas de alguma forma da busca de sentido, da valorização da liberdade, da consciência, tá certo? Por isso que ela coloca práticas terapêuticas com uma elaboração explícita do ser humano. O ser humano, volto a insistir, características de consciência, liberdade, tá? E a ideia de sujeito, não separação. Então ele começa aqui com Viktor Frankl. Já teve aula também, uma breve introdução a Viktor Frankl. Só vamos lembrar então que o Viktor Frankl, ele era judeu, foi perseguido pelo nazismo, toda a família dele, praticamente ele foi um dos poucos da toda a família extensa dele que sobreviveu à perseguição que o nazismo fez aos judeus. Tanto que ele se tornou prisioneiro em Auschwitz, tá certo? E lá ele se perguntou como que algumas pessoas conseguiam sobreviver a situações extremas e outras não. Ele vai dizer exatamente isso. O que é essencial no homem para sobreviver é o sentido, tá certo? Mesmo em situações extremas, você tem um sentido que transcende a situação presente, isso lhe serve como um norte para você poder continuar a se desenvolver e sustentar a sua existência.
Ele retrata, então, a experiência dele, e todo o pensamento dele, que vai dar origem à prática e à forma de abordagem dele, né? Em Um Homem em Busca de Sentido. Por isso aqui é que tem logos, sentido, narrativa e terapia. Logoterapia seria o quê, gente? Uma terapia, um método, uma cura de um logos, de um sentido. Por isso que ele colocou aqui. Foi uma terapia influenciada pelas experiências limite que são mais terríveis sobre o nazismo, que ele ficou durante 3 anos como prisioneiro. Tá certo? E aí que ele coloca, o homem não pode ser dividido, aquela ideia do homem como um ser inteiro. Então ele é um ser biológico, psicológico, no sentido de personalidade, espiritual, no sentido de uma busca de transcendência. Então o homem é um ser biopsico espiritual, e ele vai dizer uma ênfase muito forte que ele está colocando a dimensão noética, a dimensão do nous, do espírito, que de alguma forma essa dimensão consegue suportar ou ultrapassar. Então, assim como a psicológica muitas vezes ultrapassa a biológica, a espiritual consegue ultrapassar, certo? Ou amarrar o sujeito naquilo que ele se coloca. E ele vai claramente, o homem é em busca de sentido. Ele vai cunhar até um termo de uma neurose que ele chama noogênica, típica da sociedade atual, que é o quê? Uma neurose do sentido. Então, quando a gente perde a noção do sentido, ou não tem o sentido, a gente também sofre de uma doença, de uma neurose, mas não é uma neurose nem psicológica, nem neurológica, é uma doença espiritual de falta de sentido, que impacta daí em formas de buscar, tá certo? Aí, o que alguns escrevem, né, a diferença fundamental entre logoterapia e análise existencial é que a primeira, a logoterapia, tem como finalidade incluir o logos, essa busca de sentido da relação com o mundo na psicoterapia. Aí, em segunda, incluir a existência, ser aí essas estruturas existenciais. Tá certo? Tem uma entrevista no Viktor Frankl, que está sendo colocada aqui, quando ele fala da experiência dele, que é bastante interessante. E tem também a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, para quem quiser avançar. Um outro movimento que se coloca à parte das grandes terapias, que se coloca como a psicoterapia antropológica, digamos assim, é o que ele chama psicoterapia antropológica fenomenológica, que ele vai chamar a escola de Heidelberg, na Alemanha. Tá certo? Por quê? Se desenvolve com a aplicação da fenomenologia na psicopatologia. Tá? O que eles querem dizer? Eles olham para a psicopatologia e percebem que a psicopatologia trata o ser humano e o comportamento, os quadros psicopatológicos como objetos de coisas que não são ser humano. Então, dizendo, não, vamos dar uma fundamentação rigorosa a isso. E, obviamente, para a fundamentação rigorosa, eles vão utilizar a fenomenologia de Russell. Eles vão dizer a fenomenologia de Russell, essa primeira fenomenologia, ela vai buscar a essência a partir da descrição da vivência, digamos assim. Então, eles vão tentar fazer eles vão aplicar a fenomenologia de Russell, ou seja, uma redução da idética, a descrição dos diversos quadros psicopatológicos, de como são vividos, como são experienciados, para tentar traçar as bases rigorosas do pensamento da psicopatologia como uma ciência do ser humano, uma ciência compreensiva. Então começa com Karl Jaspers, naquele livro Tratado Geral de Psicopatologia, e depois Tellenbach, tá certo? Que faz uma antropologia ligada ao campo da medicina psicossomática, tá certo? Então, voltando a insistir, lembrando, em algum momento vocês vão ver aqui, o Russell, ele tem, a gente pode dizer que a fenomenologia do Russell, tá certo? Não é única, tá? Mas a gente vai dizer que tem 2 grandes momentos. O primeiro momento é esse momento de busca das essências, tá certo? Por que busca das essências? Para tentar fazer uma fundamentação das diversas ciências que se colocam, tá certo? Então, é uma ciência do rigor. Então, esse é o primeiro Russell. Muitas vezes a gente se coloca para a psicologia, por exemplo, quando ele vai pensar o que é próprio do ser humano, o que torna a psicologia. Então, o que é a psicopatologia? Então, essa é a primeira.
Um segundo movimento que tem é onde ele já passa a estrutura essencial, qual que é a essência da consciência humana. Daí ele desenvolve mais claramente o conceito de intencionalidade. Não que não tenha anteriormente ali, mas é que o foco era outro, tá certo? Então, Jaspers está focado nessa fundamentação, nessa epistemologia, essa fenomenologia regional da psicopatologia, para tentar fundamentar e dar um rigor ao que ele entende com o pensamento psicopatológico. Também se desenvolve, depois, uma psicoterapia antropológica. Mesma coisa, não vou desenvolver por uma questão de tempo, mas os dois grandes nomes, tá? Seria a psicoterapia dialética, Sencillo, na Espanha, que significa diálise hologênica, significa dissolução gerada pela totalidade, dissolução na totalidade, tá certo? Ou seja, o ser humano ele tenta em busca de uma totalidade. Não vou nem desenvolver muito que eu não tenho. E a ideia do Weiss é da psicoterapia antropológica integrativa. Psicoterapia como encontro intersubjetivo da comunicação. Certo? Então, o que a gente tem que pensar também, né, gente? A gente tem que pensar qual que é o diferencial psicoterapêutico na fenomenologia existencial. Todos esses autores que a gente viu, de alguma forma, elas podem ser entendidas como uma base da descrição da experiência compreensiva, tá certo? Então, em algum momento, eles entraram nessa ideia da fenomenologia. Então, lembrando rapidamente, a influência da fenomenologia e como a gente se coloca. Então, a fenomenologia, ela é uma corrente filosófica, mas ela pode ser entendida também como um método, tá certo? Ela tem uma grande influência na psicologia há bastante tempo. A gente pode dizer que talvez ela entre de forma muito grande, se antes ela estava nas bordas, preparando uma fundamentação, uma forma, ela começa a entrar de forma mais significativa pela psicopatologia, pelo que a gente já falou, em 1913, em Jaspers. Tá certo? Por isso aquela ideia da primeira fenomenologia do Russell, onde ele vai fazer a psicopatologia geral. Tá certo? Vai tentar descrever o fundamento rigoroso a partir da fenomenologia da vivência psicopatológica. E ó, a partir daí a fenomenologia ela vai adentrando cada vez mais, vai sendo cada vez maior a influência no pensamento psicológico. Tá certo? Então, vários domínios que se colocam. Nos Estados Unidos, veja como a gente tem um pensamento fenomenológico em duas grandes correntes, continental, na Europa e nos Estados Unidos. Vamos falar aqui um pouco da penetração da fenomenologia nos Estados Unidos, que ele coloca que foi grande, tá certo? Porque entra com Rogers, que também se espalha muito, e depois ele vai se colocando. Tá? Aqui está faltando, Duquesne, tá? O destaque no centro de pesquisa nos Estados Unidos é a Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, tá certo? Com Amadeu George, que ele faz o Centro de Pesquisa Fenomenológica, que ele publica um livro, Psicologia como uma Ciência Humana, defendendo a renovação da ciência, tá certo? Sob uma base fenomenológica, resgatando a consciência, a compreensão. Tá? Amadeu Jorge, inclusive, vai desenvolver o método fenomenológico de pesquisa, tá certo? Em 1958, a gente também tem, que nem a gente foi falar, do Rollo May, tá certo? Publicação do livro Existência, com o subtítulo Uma Nova Dimensão em Psiquiatria e Psicologia, tá certo? Que daí desencadeia nos Estados Unidos um grande movimento de pensar a psicologia sobre essa categoria, tá certo? Então, três temas são centrais para a gente pensar essa diferença que a fenomenologia faz na psicologia. Tá certo? Primeiro, a relação entre fenomenologia e psicologia. Segundo, qual que é a especificidade da psicoterapia? E terceiro, a ligação entre fenomenologia e psicoterapia. Como se dá essa relação?
Então, primeiro tema, fenomenologia e psicologia. Vamos resgatar rapidamente. Fenomenologia surge no início do século XX, 1900, tá certo? Com 1900 e pouco, com Russell. Tá? Russell tinha um grande propósito, que era encontrar uma base sólida para a ciência. Tanto que ele vai publicar um livro chamado Reflexões Cartesianas, se eu não me engano. Ou seja, ele tenta fazer com o pensamento aquilo que Descartes tinha feito lá em 1800, 1700 e pouco, tá certo? Uma base sólida, porque ele estava vendo uma ideia do muito relativismo. Tá? Por isso ele faz uma crítica ao psicologismo, entendendo o quê? A redução do pensamento, da filosofia, da lógica, a pura e simplesmente uma questão da subjetividade do ser humano. Tá? Para a fenomenologia, ele acaba constituindo um método muito rigoroso, muito frutífero de investigação. Por isso que fenomenologia. Vamos lá. Fenomenologia, logos, discurso, sentido, fenômeno. Então, a fenomenologia é um discurso, um estudo do fenômeno. Então, esse aqui é o método de abordar o fenômeno. Ela acaba sendo, então, uma metodologia. O fenômeno, lembrando vocês, é o que aparece a consciência, tá certo? E a consciência tem, para o Russell, o que ele chama ego transcendental, não se mistura, não é do mesmo, não é a mesma coisa, ela não é que nem os objetos, tá certo? Ela é uma ordem diferente da realidade. Por isso a gente se torna uma metodologia de compreensão e não de explicação. Explicação seria a causalidade. Então, porque eles colocam, é muito menos uma doutrina, ou seja, uma forma de pensar fechada, e muito mais um método, ou seja, uma forma de pensar, um caminho do pensamento, que ele se desdobra em múltiplas encarnações, em múltiplas possibilidades, em múltiplos se colocam. E lembrando vocês, tá, gente, o ser humano explorou algumas possibilidades, e outras possibilidades foram deixadas de lado, tá certo? E que foram desenvolvidos por outros pensadores, tá certo? Que nem ele coloca. Outros autores aplicaram o método fenomenológico de compreensão da vivência a diversos temas e problemas, tá certo? Lembrando vocês, o método fenomenológico é um método compreensivo, porque ele busca explicitar a intenção, ou seja, o movimento da consciência quando faz a visada, ou seja, quando vê, quando observa, quando se vincula, quando se dirige ao objeto, tá certo? Então, o que ele diz? A maneira, essa visada aqui, ó, a maneira de como o homem, ou o sujeito, dirige a sua atenção implicada na percepção. Então, quando eu estabeleço uma relação, por exemplo, que intencionalidade eu coloco em relação ao objeto? Então, uma árvore para o madeireiro, existe uma visada específica do madeireiro que vê a árvore como madeira, como possibilidade, que é diferente de um religioso, por exemplo, ou de uma pessoa alternativa que vê a árvore, por exemplo, como um ser vivo, como uns povos originários, muitas vezes, que vê a árvore como um ser, a encarnação de algum deus, alguma coisa. Então, a visada se coloca, a intenção é diferente, o mundo se dá de forma diferente. Por isso que ele coloca aqui, ó, que cada ser humano tem ao entender ou se vincular com algo, com esse objeto que está fora de si. Então, a mesma árvore vai ser algo instrumental, por exemplo, madeireiro, e vai ser algo sagrado para os povos originários, entendeu? Então, a gente tenta compreender e descrever esse vínculo, essa visada que se coloca. Por isso que ele coloca aqui, ó, procura captar na sua profundidade, ou seja, em toda a sua extensão, a relação específica entre o objeto visto, ou seja, o sujeito se relaciona, e esse sujeito que visa o objeto. Então, você não tem como separar o significado dessa relação do sujeito com o objeto. Tá certo? Então, esse é o desafio primordial. Então, eu tenho o sujeito, que ele está vinculado ao objeto. Mas, ó, não é só assim, tá? É uma única. Na realidade, esse vínculo ele está dentro de uma intencionalidade específica que vai dar um sentido, tá certo? Que vai dar ligação. É esse horizonte que se coloca. Então, a abordagem fenomenológica tenta ver tanto essa visada do sujeito do objeto, tanto como o objeto é visto pelo sujeito, como esse vínculo,
essa matriz, tá certo? Os quais o sujeito e o objeto se colocam. Por isso a ideia e o conceito muito claro do fenômeno, tá certo? Veja, o objeto sempre ele é visado por um sujeito, e não existe um objeto sem um sujeito que faça uma visada, uma mirada, que seja em relação. Por isso ele coloca, o objeto sempre se refere a um sujeito, e um sujeito sempre está em relação com o objeto, tá certo? Isso não é produzido pelo sujeito, e muito menos corroborado ou demonstrado por ele. Então o objeto não é produzido pelo sujeito, nem o sujeito é produzido pelo objeto. Tá certo? A essência do fenômeno consiste o quê? Nesse aparecimento, nesse mostrar a alguém. Então esse fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que se está. Então logo que esse alguém, esse sujeito, começa a falar daquilo que se mostra e como se mostra, tem-se o que se chama a fenomenologia, desse mostrar, desse aparecer. Tá certo? Aí a gente tem que pensar que a fenomenologia não tem uma concepção única, ela evolui ao longo do pensamento husserliano. Então, o primeiro momento da fenomenologia, tá certo? É nesse livro Investigações Lógicas, tá certo? Que ele coloca aqui, ó, que surge lá em 1901. E aí a gente tem as duas grandes concepções que a gente coloca. A primeira, fenomenologia como uma ciência filosófica propedêutica, tá certo? Então tem que dar um fundamento e que questiona essas diversas saberes regionais. Então o que ele coloca? Tem como objeto a descrição das essências fundamentais para uma problemática filosófica dada. Ou seja, cada tema, cada área do saber, ele tem uma forma de vincular com o objeto. Então a arte vê, por exemplo, a árvore de uma forma diferente que um religioso, de uma forma diferente que um engenheiro, de uma forma diferente do que um agricultor, do que um biólogo. Então, então você descreve essa relação, você retira a essência que torna aquela relação específica, mas a essência é sempre depois da descrição, não é a priori, e você procura estabelecer exatamente esses fundamentos dessa relação, tá certo? Então, o ser humano para a medicina, por exemplo, ele tem uma determinada, o saber médico tem algumas essências que são as estruturas de relação do médico, do pesquisador médico com o ser humano. Já o psicólogo, por exemplo, tem uma outra estrutura de relação com o mesmo ser humano. O sociólogo vai ter outra estrutura. Por isso que essa fenomenologia que vai possibilitar as fundamentações regionais, digamos assim, ela influencia um grande número de psicólogos, porque os psicólogos vão questionar exatamente a base da psicologia, psiquiatras, para tentar ver a base, obviamente, da psiquiatria, o Jaspers é muito claro, das artes, para tentar ver a arte, qual que é a base dessa relação, tá certo? Voltando aqui, Jaspers foi o primeiro que trouxe essa concepção para o domínio da psicopatologia. Uma segunda concepção de fenomenologia de Husserl, tá certo? Ele se desenvolve a partir dos escritos de 1907, ideias para uma fenomenologia, e de 1913, ideias diretrizes para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica. Aqui ele começa a se perguntar, ele descreve essa relação da consciência, primeiro dos saberes regionais, né, dessa consciência com o corpo humano, com o médico, com o psicólogo, o ser humano. De repente ele começa a perceber que ele precisa descrever esse próprio movimento da consciência em direção ao mundo, tá certo? Então ele vai descobrir, ele vai tentar descrever ou tentar ver o que é essa consciência. Por isso que ele coloca redescobrir a gênese intencional da consciência, ou seja, esse movimento da consciência que constitui o mundo, essa intencionalidade, esse direcionamento que nele coloca. Redescobrir a gênese intencional da consciência e os passos constitutivos que esta consciência coloca em movimento ao se colocar no mundo. Óbvio que ele vai dizer que a consciência, à medida que surge, é sempre em relação ao objeto, sempre no mundo. Mas como que a gente se coloca isso? Daí o conceito básico dele vai ser esse conceito de intencionalidade, tá certo? E ele vai se colocar que ela é mais fecunda, no sentido que ela, por focar a consciência, ser mais básica, ela acaba tendo muito maior influência
tá certo? Influenciando, então, muitos filósofos e psiquiatras. No pensamento francês, a gente vai ter os nomes de Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty e Paul Ricoeur, tá certo? E entre os psiquiatras, Van den Berg e também Binswanger, tá certo? Por isso que a gente diz Binswanger fica muito mais no Husserl, tá? E o Boss no Heidegger, tá certo? Então, aqui. Bom, vamos continuar então, tá certo? Para continuar, a gente desenvolveu o primeiro tópico. Então, vamos lembrar onde a gente estava. A gente estava desenvolvendo esse aqui, o diferencial psicoterapêutico na fenomenologia existencial, tá certo? E tinham 3 temas. A relação entre fenomenologia e psicologia, que a gente desenvolveu aula passada. Agora a gente vai fazer, que a gente falou um pouco sobre fenomenologia, sua influência na psicologia, e agora a gente vai desenvolver esse aqui, a especificidade da psicoterapia para ou do ponto de vista da fenomenologia. Ou seja, a gente disse qual estrutura existencial que é a da psicoterapia. Então, aqui, qual a especificidade da psicoterapia? Fazendo uma espécie de estudando, né, ou deixando emergir o fenômeno da clínica, então a gente pode ver da psicoterapia, primeiro que é uma prática clínica que se dirige ao ser humano, ou seja, o objeto sempre é dirigido ao ser humano, tá certo? E nesse ser humano, o que se impõe à atenção, o que aparece, é exatamente o sofrimento, tá certo? E o que sustenta a prática clínica e permite a prática, a psicoterapia, continuar são exatamente os conflitos e os problemas que o nosso paciente trouxer para essa relação, tá certo? Para a psicoterapia, tá certo? Então, o que sustenta, o que vem, tá? As questões da existência, que estão subjacentes ou por baixo do conflito, é que devem alimentar a ação do terapeuta, ou de certa forma, que circulam esse processo, tá certo? Então a gente tem que a psicoterapia é uma atividade profissional que tem uma formação, seja ela de cunho teórico ou prático. A intervenção dentro da psicoterapia, ela é curativa e não preventiva. Por que ela é curativa e não preventiva? Porque a gente não tem como antecipar a quando o sujeito virá ou não para a terapia, tá certo? E quando alguém busca a psicoterapia, é porque ele está, de alguma forma, sofrendo. Por isso que ele coloca aqui. Por que é curativa? Porque quando alguém busca a psicoterapia, procura tratar ou curar um determinado problema ou questão que está gerando um sofrimento. Então, quando a pessoa não consegue, não é capaz de dirimir esse sofrimento, isso aqui, o que ela faz? Ela procura a psicoterapia, ou procura uma intervenção. Veja, a gente está falando de uma intervenção da psicoterapia. Aqui não entra a análise didática, aqui não entra a análise para a gente ser um psicólogo, tá certo? Para se colocar. Entra exatamente nessa intervenção no sentido médico, tá certo? Ela é curativa por quê? Porque ela proporciona ao cliente, ao paciente, os instrumentos, porque ele é capazes dele, do nosso paciente, enfrentar um conflito que ele está vivendo. E essa intervenção, gente, é uma intervenção psicológica, que diferencia da intervenção médica. A intervenção médica sempre é dirigida a uma determinada doença. Sempre não, né? Mas a ideia é que essa intervenção médica é dirigida a uma determinada doença. Então, ao pé que está doendo, ao pulmão, alguma coisa assim, tá certo? Alguma coisa mais material, como se colocasse. Tanto que, quando não é material, a medicina tenta buscar uma base material. Por exemplo, a psiquiatria, ela se confunde muito com a psicologia quando ela tenta tratar em termos relacionais. Mas ela sempre tem aquela ideia, muitas vezes, de buscar uma base orgânica aos conflitos, né, subjacentes. Tá certo? Então, a gente vai ver que essa intervenção, ela sempre se dá numa relação terapêutica. Qual a intervenção? A intervenção específica da psicoterapia.
tá certo? Se dá numa relação de intimidade, que é necessariamente uma relação intersubjetiva entre o cliente e o terapeuta. Não tem como ser uma psicoterapia nesse sentido se não der uma relação em que ambos se abrem um para o outro, tá certo? Não há instrumentos ou agentes nessa relação, ou seja, eu não tenho lá um detetor de mentiras, eu não tenho um teste psicológico, isso não é o fundamental é essa relação intersubjetiva. E essa relação, ela não tem nada, não tem nenhum intermediário, por isso que coloca, não é mediatizada. O meio principal dela é pura e simplesmente o ambiente humano em si mesmo, ou seja, um sujeito que se relaciona de forma íntima com outro sujeito, que se dá numa configuração muito específica, que principalmente no diálogo, na conversa, ou seja, na linguagem. Por mais que a gente utilize outras formas, a gente sempre vai terminar de dialogar, conversar sobre isso. Por isso que se coloca a linguagem, o principal instrumento que o terapeuta utiliza para atingir o outro é a sua fala, tá certo? Então, por mais que tenha transferência inconsciente, de alguma forma a gente procura trazer a consciência do sujeito pela fala. Tá? E é isso que é interessante. A Dasein-Análise dá uma contribuição específica, explicando claramente que a possibilidade da psicoterapia não repousa sobre um segredo, um mistério. Ele está ancorado num traço fundamental da estrutura do Dasein, do ser humano. Tá certo? Quando que o Heidegger colocou, a gente, além do sujeito, do homem, ser um ser no mundo, um ser aí, ele é sempre um ser com o outro e um ser para o outro. Ele é sempre um ser em relação com o mundo, com o outro e um ser para o mundo. Tá certo? E essa base foi explorada, então, em Ser e Tempo. Nessa perspectiva, tá certo? Da fenomenologia, da Dasein-Análise, que a psicoterapia ajuda a explorar a estrutura existencial que vai gerar as temáticas, as questões, o sofrimento e o sentido. Esse Dasein, a estrutura do Dasein, do ser aí, não deve ser entendida num sentido estático, parado. É uma estrutura sempre se transformando, é dinâmica. Então, os modos de ser, eles se alteram, eles se modificam a partir da ação do homem no mundo e em si mesmo. Tá? Então, a gente sempre busca separar essa da Dasein-Análise, que havia na medicina, considerando a medicina como a psiquiatria e a psicologia, entre o médico e o cliente. Então, na psicologia, naquilo que a gente lida com a psique, são sempre dois sujeitos em relação. Certo? E daí são eles se colocando. E isso acaba no nosso terceiro tema, que impacta exatamente a atitude fenomenológica nessa estrutura específica de relação, que é uma relação terapêutica, tá certo? Que se dá numa relação de intimidade, sem nenhum intermediário, tá certo? Que procura o diálogo, principalmente a linguagem, para poder se transformar e achar um sentido, ou para poder desvendar essa estrutura existencial do sujeito, considerando que o sujeito é ser no mundo, sempre ser com e para o outro. Então, o terapeuta vai ser com o cliente e também para o cliente. A mesma coisa, o cliente, a partir de ser com o terapeuta, vai desvendar o ser no mundo dele próprio. E vai poder exatamente fazer essa transformação dessa estrutura existencial no meio. Lembrando que a gente não atua daí como médico nesse sentido, a gente está igual. Então, por isso que ele coloca aqui, terapeuta fenomenológico, ele tem uma atitude fenomenológica e assume os pressupostos do método fenomenológico. Que a base principal não se encontra nos fatos em si mesmo, mas sim nos fenômenos, ou seja, naquilo que apareceu para o cliente, nos fenômenos que se lhe são transmitidos pelo relato do cliente, ou no fenômeno que aparece ali, naquele
processo, tá certo? Então, esse fenômeno é o que aparece. Então, não é no fundo, a gente está, o fenomenólogo, a base está naquilo que aparece, naquilo que se dá a aparecer na relação entre o terapeuta e o paciente nesse encontro intersubjetivo íntimo entre o paciente e o terapeuta, tá certo? E que também é transmitido no relato pela linguagem. O terapeuta procura fazer o que, então, gente? Compreender esse, abre aspas, o mundo interior do cliente. Esse mundo interior é aquele sentido não material, tá certo? Então, o sentido das ações, a estrutura existencial, ele procura conhecer e compreender os fenômenos que povoam a consciência do cliente, aquilo que aparece à consciência, sejam afetos, sonhos, fantasias, isso também é um fenômeno. Ele procura conhecer tal como o cliente conhece, tal como o cliente compreende, tal como o cliente sente, tá certo? Então, o foco é exatamente tal como ele. Então, é a consciência, aquilo que aparece ao sujeito. Ficar atento aos fenômenos, aquilo que aparecem, que se produzem, ou seja, que se colocam na consciência do sujeito. Então, pois essa consciência do cliente implica na produção. Produção está dizendo aquilo que aparece, tá certo? Pois o cliente e paciente é autor, isso que é coloca importante, veja, do fenômeno da consciência. Por isso que a gente dizia, de alguma forma, o inconsciente ele não é colocado, tá certo? Ele é como um elemento que ele não entra na equação do fenomenólogo. Ele se coloca como aquilo que é não refletido, não reflexivo, que em algum momento pode ser refletido, pode ser chegado à consciência, mas se dá então como fenômeno para a consciência. O inconsciente se dá como fenômeno, uma qualidade do fenômeno que vem. Tá certo? Por isso que a gente vai entender. O que significa esse entender os fenômenos? É desvelar, ou seja, deixar emergir o sentido que o paciente atribui aos fatos, aos dados, aos fenômenos, quando ele entra em contato com a realidade. Então, a gente está buscando esse sentido que o sujeito constitui. Tá certo? Então, por exemplo, se o contato do João com a realidade é sofrível, tá certo? O que acontece? Esse sofrível não é uma teoria, não é uma descrição, um conceito, tá certo? Ele se traduz numa vivência. Eu experimento ele como um doloroso, no sentido doloroso. Então, a intenção avisada nesse fenômeno, esse vínculo que o João faz com esse fenômeno, então é doloroso. Eu vivo nesse vínculo como doloroso, tá certo? Então, não é uma teoria. Por isso que eles colocam, o comportamento do indivíduo não é uma reação à realidade em si. O comportamento não interessa tanto o comportamento, mas sim ao significado que o sujeito atribui a essa realidade. Lembrando vocês que esse significado está na relação do sujeito com o objeto. Não tem como retirar o significado desse vínculo. O significado atribui uma posição ao sujeito e uma posição ao objeto e um vínculo, ou seja, uma visada, uma intencionalidade do sujeito no objeto e uma forma como o objeto é configurado, constituído. Então, a gente tem essa visada aqui. Então, o indivíduo se comporta não em relação à realidade como nós vemos, mas ao significado que ele dá àquilo que existe, àquilo que aparece a ele, ou seja, a esses modos de relação. Tudo que o terapeuta pode e deve fazer nesse momento, vejam, a produção da realidade, a produção do sentido avisada é do cliente, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente explora o material trazido pelo cliente tão profundamente e cuidadosamente quanto possível por meio da abertura que o paciente deu ao terapeuta. A gente trabalha junto aquela ideia do ser com e ser para, tá certo? Para desvelar as estruturas existenciais. Então, a gente explora. Assim, a psicoterapia existencial de inspiração fenomenológica não pretende ser uma teoria muito clara sobre o ser humano, sobre a personalidade, mas um estudo aprofundado sobre o existir concreto do sujeito, ou seja, como o sujeito configura, monta, se coloca a sua existência. Certo? Então, aqui a gente termina nesse momento e depois a gente pega outro pedaço. Obrigado.